Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do ensino médio. Está havendo toda uma discussão se o novo ensino médio deve ser revogado, o que tem de conteúdo que está sendo contestado, como é que os estudantes estão vendo isso, enfim, quer dizer, tem toda uma problemática que remonta a um longo tempo da história em que o ensino médio ficou relegado a uma iniciativa relativamente sem importância. No entanto, ele é básico para a formação dos nossos jovens. E para discutir as implicações do novo ensino médio e se ele deve continuar ou não como proposta, nós convidamos um especialista na área. Eu quero apresentar para vocês o Roberto Catelli. O Roberto é formado em História pela PUC de São Paulo, é mestre em História Econômica pela USP, doutor pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, é coordenador executivo adjunto da Ação Educativa, uma importante ONG que atua na área de educação, e tem experiência na área de educação, principalmente na EJA, Políticas Públicas de Educação, Avaliação Educacional e Ensino de História. Roberto, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, está aqui para ajudar a esclarecer os nossos telespectadores de que polêmica é essa em torno da questão do ensino médio, que disputa está havendo, quem são os protagonistas, enfim. Eu quero começar perguntando a você se existe, como é que você vê isso? Porque esse novo ensino médio foi baixado por medida provisória pelo governo Michel Temer, né, em 2016. E nessa mesma época nós tivemos uma impressionante mobilização estudantil que ocupava escolas, são centenas, se não milhares de escolas que foram ocupadas, e aí se discutia também o currículo, o papel da escola, o futuro da juventude. Você percebe uma relação entre essa mobilização estudantil e a promulgação do novo ensino médio, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Olá, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui. Espero que possa contribuir aí com esse diálogo tão complexo, né? Porque, de fato, são muitos elos desse novelo que precisam ser aí, compreendidos, né? Então, esta pergunta é muito importante, né? Em 2016, a gente vinha já de 2015, né, com mobilização estudantil, quase não inédita, mas muito renovada, né, e muito intensa no Brasil naquele período, com acampamento nas escolas, ocupação das escolas, os estudantes criando pautas sobre que ensino médio queremos e o que não queremos, né, que acho que é bastante importante nesse momento, que a gente está vendo até ser resgatado um tanto dessas pautas que foram ali colocadas, né. Isso veio, em parte, por exemplo, no estado de São Paulo, né, com um processo, com propostas de reformulação do ensino médio, na época do governo Geraldo Alckmin, né, que iam contra a expectativa de grupos de jovens, né, e sempre que vão numa direção muito forte do secretário de Educação, isso eu quero dizer que eu acho que tem uma conexão muito forte com o que está acontecendo agora, né, na lógica do barateamento da educação, vamos dizer assim. Ou, pelo menos, se não é barateamento, é aquela ideia de uma racionalização em que se quer fazer, supõe-se, né, fazer a mágica da educação, que é fazer muito gastando pouco, né? E aí existia, naquele momento, em São Paulo, por exemplo, a questão do fechamento de escolas, né, do agrupamento de escolas, uma tentativa de fato, ainda reduzir custos e racionalizar o sistema, mas que provocava também um desarranjo gigantesco na maneira como os alunos estavam organizados nas escolas, né? Mas o que me chama bastante atenção é exatamente esse desejo de conseguir gastar menos com a educação e também resolver problemas insolúveis com a educação, né? Por exemplo, a questão da falta de professores, que hoje é uma questão que está absolutamente presente nessa situação.
nesse contexto, né? Já estava naquele momento e hoje ainda mais agudo e que tende a ser um problema ainda muito mais grave nos próximos anos. O desestímulo à carreira do professor, os milhares de professores estão se aposentando, enfim, e que isso já era um momento ali, uma questão. E aí, quando você pergunta a conexão entre uma coisa e outra, me parece que está nessa chave bastante da questão dos custos e do sistema educacional nos estados, né? Além da mobilização ter sido muito forte e exigir alguma resposta, né, governamental, vem, então, por medida provisória, de uma maneira muito atabalhoada, né, essa medida provisória que instaura o novo ensino médio, e quando depois, logo em seguida, né, é publicado esse texto, que vira lei no ano seguinte, é muito curioso ver como é um texto apressado, muito, muito complicado, porque ele sequer destina recurso para aquelas atividades, ele não diz como aquilo vai ser implementado, ele não é uma lei muito frágil também do ponto de vista de uma política pública que quer se constituir, mas não diz como minimamente ela vai se constituir. E por que eu acho que tem essa conexão e essa pressa, né? Sim, acho que é uma resposta aos movimentos também daquele período, né? Na medida em que, para os secretários de educação, que foram fortes apoiadores, né, foram fortes fiadores da reforma, e continuam sendo, né, até recente, agora, nos últimos dias, existem notícias do CONSED, que é o Conselho aí do Secretário de Educação, ainda dizendo que acredita na reforma, que quer bancar essa reforma, e lá naquele momento se resolveu, teoricamente, um problema, né, que é a falta de professores. Quando você cria um novo ensino médio, que flexibiliza muitas coisas, retira a exigência dessa obrigatoriedade de disciplinas como história, geografia, ciências, onde existe falta de professores, e permite um ensino por itinerários formativos muito mal definidos, né? Até hoje, ninguém sabe exatamente no que é um itinerário formativo, ainda exige muita definição. E aí se abre essa porta, então, para uma contratação de profissionais que vão fazer um outro trabalho na escola, que não é mais aquele do professor. Não é aquele professor de geografia, de história, de ciências, etc. Abre-se a porta para que eu possa contratar qualquer profissional para, de repente, e até terceirizar, né, para realizar um itinerário formativo que a gente mal sabe o que é exatamente, que hoje é parte da crise. Então, só para concluir essa primeira pergunta, eu acho que a resposta era uma resposta muito bancada pelos secretários de educação, que queriam resolver a crise do sistema educacional com a falta de professores, poucos recursos, mas, de certa forma, barateando ainda mais, né, sucateando ainda mais o ensino médio, mas tirando do seu colo uma parte do problema que o atormentava, porque isso é um problema para todos os governos estaduais. O sistema educativo público é um peso para os governos estaduais, de certa forma. Roberto, tem havido umas críticas, inclusive uma carta aberta, assinada por um monte de associações, de professores, tal, que diz que existe uma preocupação de uma formação profissional pouco qualificada, uma expectativa da parte das empresas, que estão começando a se envolver também nesse projeto educacional do novo ensino médio, né? Lema e Itaú Unibanco e tudo mais, com uma concepção de educação muito instrumentalizada para o mercado. Como é que você vê isso? Bom, o novo ensino médio, né, é uma das suas grandes propagandas, de sua porta de entrada, de divulgação, aí era exatamente um tal de a ênfase na educação profissionalizante, da possibilidade, né, seria uma quinta área aí, né, que esse ensino de formação profissional estaria se criando, e aí os itinerários formativos também eles poderiam cumprir uma parte dessa vocação, digamos assim, para alguma formação profissional. Bom, é inevitável dizer que o jovem brasileiro, infelizmente, né, a partir dos 14 anos, e infelizmente, quando não antes ainda, ele busca trabalho. Né? O jovem brasileiro, a maioria dos jovens brasileiros, algumas pesquisas já de 10 anos atrás, falavam em 2/3 dos estudantes, né, do ensino médio ou estão trabalhando ou procuram emprego. Né? Então, infelizmente, é uma realidade do jovem brasileiro
que ele não pode se manter somente como um estudante e a grande maioria dos jovens buscam, de fato, o trabalho. Pior, para muitos jovens, o trabalho ele está à frente da educação da escola, né? Ele acaba havendo uma inversão ainda, né? Se ele tiver que escolher entre o trabalho e a escola, muitas vezes ele escolhe o trabalho. Então, a gente é obrigado a lidar com essa realidade, né? Eu considero que o grande lugar do jovem nessa faixa etária seria fazer um bom ensino médio e não trabalhando, mas existe uma realidade de desigualdade social no país que impede que isso seja um fato, vamos dizer, o fato real que está em curso, né? E aí, bom, como é que isso também se coloca em termos de perspectiva de futuro para o jovem, né? Um dos argumentos muito terríveis da reforma, dito por alguns intelectuais eu não diria, mas entre os seus defensores, né? Alguns dizendo abertamente, né? Não tem lugar para todo mundo na universidade, nem todo mundo quer fazer universidade, é preciso buscar uma alternativa para as pessoas que querem se inserir mais rapidamente no mundo do trabalho, e quase se dizer assim, né? Que educação vamos oferecer para os mais pobres, né? E eu vejo que, nesse sentido, se buscou, né, criar algum tipo de possibilidade de apressar essa inserção profissional via ensino médio e, de certa forma, reduzir a sua possibilidade de pensar na universidade, né? Agora, o que está totalmente equivocado nesse discurso, primeiro, é que o ensino é um direito consagrado, a educação é um direito consagrado na educação, na Constituição. Isso vale tanto para a educação básica quanto vale para o ensino superior, né? Quer dizer, é um direito do cidadão querer estar preparado para o ensino superior, e é uma obrigação da escola básica minimamente oferecer as condições para que essa pessoa, por exemplo, possa fazer uma prova do Enem, que hoje é um grande, vamos dizer, uma grande alavanca de ingresso do ensino médio. E aí, então, acho que tem primeiro um princípio, né, que é um princípio mais do que só educacional, é um princípio de visão de sociedade mesmo, né, de acreditar que para alguns terão o direito e outros não, né? Então, a gente é evidente que os alunos da rede privada, em escolas mais qualificadas, vão ter o acesso ao curso superior, enquanto que, quando eu penso que eu vou oferecer uma outra solução muito apressada e de baixa qualidade, eu já estou descartando que esse aluno, que esse sujeito possa ter acesso ao ensino superior. Acho que, primeiro, essa clivagem, né, essa separação é muito complicada, né? Você, de fato, já estabelecer dentro de alguma forma, dentro desse projeto de lei, né, que existe uma escola para um certo grupo e uma escola para outro grupo, né? De certa forma, é isso que acaba acontecendo. Então, eu não acho que também algumas instituições que defendem a formação profissional no Brasil, e acho que ela é necessária, a educação profissional se desenvolver no Brasil. É curioso como que, ao longo de décadas, a gente vem discutindo formação profissional no Brasil, e o Brasil não consegue estabelecer um formato de educação profissional que, de fato, se encadeie com uma lógica de inserção no mercado de trabalho. Até por uma razão muito simples, né? Eu vejo que existe um problema ainda no Brasil, que é você ter uma remuneração no mundo do trabalho para funções técnicas que seja condizente também com a sua formação. O Brasil ainda sofre do mal de que acha que remunerar alguém com qualidade significa ter um curso superior, né? O que a gente sabe que cada vez menos isso é verdade, né? A qualidade da formação do sujeito não depende somente do ensino superior, né? E para funções específicas. Então, acho que existe um problema muito sério, que qual é o projeto que está posto no país de formação profissional que se engata com uma certa lógica de desenvolvimento econômico também do país, de projeto do país, o que também é um outro problema, né? Um país que nos últimos anos não tem também um projeto de desenvolvimento econômico, né? Tem uma indústria bastante também investe pouco, as condições econômicas muitas vezes desfavoráveis. Então, é muito complicado querer definir um projeto de formação profissional sem ter efetivamente
um projeto de país, né, em onde esse projeto de educação profissional se encaixa. Uma última coisa que eu queria dizer sobre isso é que também como é que uma lei pode querer implementar um processo de fortalecimento da educação profissional sem investimento nenhum, né? Não se prevê nada. E o Brasil é um país que tem uma rede de educação profissional muito precária nas redes públicas, né? São raros os estados que têm alguma infraestrutura adequada para a educação profissional, que exige investimento, exige equipamento, exige outros profissionais dedicados às questões ligadas às áreas de conhecimento e trabalho que estão sendo colocadas, existe treinamento específico. Então, assim, de que ensino profissional nós estamos falando? Né? E aí entra naquele discurso complicado de um empreendedorismo, mas de empreendedorismo que no popular hoje se fala que é um pouco se-viradorismo, né? Que é assim, você não está ensinando o sujeito de fato a ser um empreendedor no sentido real da palavra, em que ele possa ter um suporte para investimento, orientação profissional, para de fato ingressar com uma outra perspectiva. Não. Você está ensinando o quê? O que você está ensinando para esse sujeito para empreender? Né? Parece muito mais uma lógica de precarização do trabalho do que uma lógica efetivamente. E aí, quando se fala de precarização, se fala também de rebaixamento das condições de renda, né? Está muito mais criando mais um trabalhador mais precarizado do que favorecendo uma formação que, de fato, lhe permita dar um salto pessoal e profissional. Então, acho que esses equívocos todos, eles são muito presentes na nossa situação aqui, né? Roberto, já tem, olha, a lei foi aprovada em 2017, do novo ensino médio. Sim. Então, nós temos aí pelo menos 5 anos já disso aí funcionando, né? Quer dizer, já é possível fazer uma avaliação? Porque tem alguns elementos que você está introduzindo que são muito importantes. Por exemplo, a demanda de ser período integral e não combinar com as estruturas das escolas, com os professores e tudo mais, né? E, inclusive, uma ideia de empreendedorismo que você falou muito bem, é o se-viradorismo, porque é uma ideologia que se apresenta como possibilidade de ascensão social, mas, de fato, ela não tem um campo concreto para se efetivar, não é isso? Isso, eu estou super de acordo. Eu até vou dizer, não acho que tem algo de criminoso em ter um discurso empreendedor. Se pode fazer um discurso empreendedor, acho que o empreendedorismo ele pode ser até uma alavanca importante, né, para certos processos, pode ser um caminho de escolha de algumas pessoas, mas o que está se fazendo não é isso, né? O que está se propondo não é isso, é muito mais, como eu digo, para mim, muito mais a lógica da precarização do emprego, do trabalho, né, do que a lógica de um sério investimento numa lógica empreendedora, né? Então, e aí o que é muito mais grave é fazer isso sem investimento, né? Eu acho que isso é muito importante se dizer muitas vezes, que nós temos um projeto de ensino médio que foi aprovado às pressas, né, numa lei insuficiente, né, bastante equivocada em muitos aspectos, e que não previu recursos para isso, né? Aí, bom, tivemos um desastre de governo no campo da educação nos últimos anos, aí alguns dizem, mas o problema é que o governo aqui não fez a sua parte. Não estava previsto fazer alguma parte, né? O processo de implementação desse ensino médio já era frágil desde a sua proposta inicial, né? Essa carta dos professores, que são assassinadas por, acho que 300 entidades, uma coisa assim, né? Ela pede a revogação desse novo ensino médio, né? Quais são as razões para isso e o que ela propõe no lugar? Bom, sobre a revogação do ensino médio, né, acho que eu já até indiquei aqui alguns elementos sobre os possíveis porquês da revogação. Não é difícil defender a revogação, é difícil defender a permanência desse ensino médio, né? E aí as razões podem ser muitas, né? Uma delas deve-se primeiro colocar a própria questão de como foi elaborada essa lei, né? Uma lei que precária, primeiro instituída por medida provisória, que não
que não especifica, né, como é que vai se implementar esse processo tão complexo que envolve 8 milhões de pessoas, né, de estudantes, milhares de professores, milhares de escolas, né, num país continental. Como é que você, de repente, institui da noite para o dia uma reforma, cria um processo de implementação sem investimento e, por exemplo, o itinerário formativo, né? Como é que você diz que isso vai, o que é isso exatamente, como isso vai funcionar, como é que vai ser a formação do professor para isso? Nada disso está minimamente especificado nessa lei. E, além disso, outras coisas que se coloca ali, né, como a própria flexibilização dos currículos, né, a redução de cargas horárias de disciplinas como história, geografia, ciências consagradas como conhecimentos escolares e do cidadão, né, que passam a ter cargas bastante reduzidas, a retirada praticamente da filosofia, do espanhol, e ainda a abertura para um ensino EAD, né, que é bastante discutível como isso poderia ser feito, ainda que em contextos muito específicos, em terras muito longínquas, isso possa ter sua validade, né. Agora, a primeira coisa que chama para o sentido da revogação é uma lei desse perfil, com esse porte, atingindo tantos brasileiros, que foi instituída por medida provisória, né, sem uma discussão mínima, né, com a sociedade, com os professores, com os estudantes, com as famílias, né. Como é que isso pode ser implementado dessa forma, né? Como é que você abre mão dessas disciplinas e cria itinerários formativos que nem sequer dizem exatamente a que vieram, que não se sabe muito do que é isso, para substituir aquilo que estava há tantas décadas posto, né? O que não quer dizer que o ensino médio não tivesse problemas, acho importante dizer isso, acho que ele tinha muitos problemas, né? E isso vinha sendo discutido há muitos anos. Agora, é uma lei que não cria as condições efetivas para uma reforma e tem pontos muito discutíveis, como eu estava aqui colocando. Então, a carta que defende a reforma, e todos os defensores hoje, desculpa, a reforma não, a revogação, e os defensores da revogação, tem muito claro, né, que este ensino médio, da maneira como está aí, está gerando uma outra coisa que não é um novo ensino médio, mas é o caos na escola, né? A gente tem professores hoje desesperados com o fato de ter sido, de ter perdido parte da sua carga horária, das suas disciplinas para as quais ele foi formado, né? Tenho depoimentos de professores que contam que hoje estão ministrando, além das suas disciplinas, um professor de história, por exemplo, que teve sua carga horária reduzida, 7, 8, 10 itinerários formativos diferentes, com conteúdos diferentes, sem ter formação específica para isso. Então, a gente está criando muito mais um problema de saúde mental na escola, em relação a um modelo de precarização. Acho que é muito importante repetir isso também. Não é um modelo de inovação, é um modelo de precarização da escola. É isso que precisa ficar muito claro, né? Quem só está ganhando com isso hoje são as secretarias de educação que estão reduzindo, né, a necessidade de investimento no ensino médio, ou pelo menos reduzindo o problema de se sentir responsável por um professor que ele não tem na escola, né? E aí a solução faça uma coisa flexível, mas um flexível que, na verdade, nada mais é do que uma lógica de precarização, porque você reduziu a jornada obrigatória, né, de 2.400 horas, isso é uma coisa importante, para 1.800 horas, sendo o restante dedicado aos itinerários formativos, ou a parte flexível desse currículo, né, mas que, na verdade, você fez isso assim, no apagar das luzes, sem um processo de transição, e sem sequer dizer o que isso significa e como é que ficam os professores que até hoje trabalharam de uma outra forma, né? Então, a revogação, nesse sentido, ela é necessária porque foi instituído, de fato, o caos na educação média brasileira. Nós hoje temos um grave problema a ser resolvido, que foi criado pela reforma e que não será resolvido da noite para o dia também, mas é preciso avançar nessa direção.
Agora, a segunda parte da sua pergunta ainda é mais difícil de responder, porque assim, o que pôr no lugar, né? Porque toda revogação implica numa substituição, né? Você não vai revogar para simplesmente dizer, bom, agora cada um faça, se vire. Não, precisa ter uma política pública nacional de educação. E exatamente isso é uma dificuldade que está não só no Brasil, mas em muitos países, que é de dar o sentido do que, qual a função, né, deste ensino médio no processo educacional brasileiro. Esta resposta não é fácil de se dar, né? Quem são os jovens hoje? Como é que é o processo de inserção no mundo do trabalho? Quais são as perspectivas para os próximos anos? O processo de ingresso no Enem. Tem as questões da desigualdade social no Brasil, porque também não basta você oferecer escola, é preciso oferecer condições para esse jovem estar na escola. Aí entra a questão da educação em tempo integral, ou educação integral, que pode ser um conceito muito interessante, muito importante para você ampliar a perspectiva educativa, mas que não pode ser simplesmente uma educação de tempo integral, né? Ou seja, você estende o horário da aula, porque isso não necessariamente resolve, né? E, além de tudo, como é que o jovem que estuda e trabalha vai fazer? Né? Se tem 2/3 dos brasileiros jovens que procuram trabalho, como é que você faz para ter uma educação em tempo integral e que ele possa não trabalhar? Tem que criar condições para isso. Né? Tem que criar uma bolsa, manutenção na escola, repensar a situação de trabalho desses jovens. Enfim, tem que criar pontes para que seja possível esses jovens estarem dedicados a uma escola em tempo integral. Mas o fato é que eu acho que a grande questão que se abre para a nossa sociedade hoje, né, por isso eu acho que o discurso revoga, não revoga, para mim, às vezes ele é um pouco secundário, no sentido assim, claro, é preciso mudar, esta reforma não pode ficar aí. Mas revogar implica também na ideia de que a gente sabe o que vai pôr no lugar, né, ou vai ter que construir esse o que vai pôr no lugar. Né, e me parece que esse é o grande desafio que está colocando. Tá. Aí eu queria entrar. Mas eu queria pedir para você ficar mais no meio da telinha, que daqui a pouco você sai. Opa! Vocês vão andando aqui com a cadeira? Beleza. Não, é o seguinte, o Plano Nacional de Educação, ele vence o ano que vem. Exatamente. Né? E é uma excelente oportunidade para abrir um debate e dizer que educação nós vamos ter daqui para frente, não é isso? Agora, eu vejo uma aproximação cada vez maior dos institutos de educação empresariais junto ao ensino médio. Como é que você vê essa relação? É verdade. Tanto que na construção da BNCC, né, da Base Nacional Curricular Comum, a gente teve um movimento chamado Movimento pela Base, né, que foi um forte fiador da construção da BNCC, e esse movimento depois continuou presente, e continua até hoje presente, com uma capacidade de incidência política bastante importante. Né? Agora, a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente coloca fundações empresariais. Né? É a mesma coisa quando a gente fala assim, sobre o mercado, né? O mercado é um grande problema, o mercado é um grande... Mas quem é o mercado? Né? Que nome tem esse mercado? Né? Como se o mercado estivesse preocupado com a taxa de juros, enfim. Mas sem dizer muitas vezes que mercado é esse, né? Que tem nome, tem cor e tem diferenças também. E a mesma coisa acho que vale um tanto para essa questão das fundações empresariais, porque a gente não tem na verdade, uma representação orgânica ou vamos dizer assim, única, né? De um pensamento empresarial na educação. Né? O que existe hoje é um conjunto de instituições que foram constituindo-se como fundações ao longo dos anos, né? E que têm desenvolvido propostas para a educação, algumas de maneira muito mais agressiva. Então, a gente tem, por exemplo, a Fundação Lehman, né, que tem um investimento elevado hoje, uma instituição em um perfil agressivo em relação a ela ter projetos como prefeituras, inclusive com
pessoas, né, formadas pela Fundação, que passam a atuar como junto aos gestores públicos dos municípios, do Estado, da produção de materiais, de formação de gestores. É uma instituição bastante agressiva e que tem uma concepção muito pontual, né, de educação, e que está sempre muito marcada por um certo desenvolvimento, e muito marcada, por exemplo, por todo esse discurso do empreendedorismo, por todo esse discurso da própria flexibilidade, mas também marcado sempre por esta ideia de uma educação que possa alcançar mais gente, que possa estar presente em mais lugares, no sentido que muitas vezes não leva em conta, afinal de contas, para que sujeito nós estamos formando, né? E com qual perspectiva, né? Que poderia ser colocado em outra conta. Agora, e outras fundações, elas têm outros perfis, então algumas vão trabalhar mais numa linha muito mais focada nessa questão do mundo do trabalho, outras vão estar mais focadas numa linha de desenvolvimento pedagógico. Agora, de um modo geral, a gente pode dizer que existe uma força destas fundações, né, dessas instituições, seja na perspectiva de influenciar gestores públicos, né, seja na perspectiva mesmo do negócio, né, do negócio e educação, porque a gente sabe também que existe um discurso, né, sempre de que a educação, o mundo privado pode fazer mais com menos, né? Tem essa maravilha do discurso privado, que, não sei, a mágica da lógica privada é que ela consegue sempre fazer o melhor por menos, né? O que a gente sabe que não é bem assim, né? Na verdade, o que existe muitas vezes é uma apropriação de recursos públicos para se fazer certas coisas, né? Então, já existe aqui em São Paulo, por exemplo, uma proposta da prefeitura recente que coloca gestores privados para gerenciar as escolas, né? Contrata empresas, né? Talvez a Lema fosse uma candidata bem importante nesse tipo de trabalho, para ser o diretor da escola, para ser o coordenador pedagógico da escola. Então, de fato, você está terceirizando o serviço educativo, né, para empresas, e que, para muitas vezes, para o Estado, como eu digo, é tirar um pouco o problema do seu colo, né, e está dizendo, estamos aqui trazendo a empresa moderna que vai resolver isso, né? E, na verdade, você está repartindo recursos públicos, em última instância, é isso que você está fazendo, né? Roberto, você é historiador, você sabe que os períodos históricos, às vezes, podem ser longos, e eles têm características que vão demarcando cada momento, né? Eu fico me perguntando se as mobilizações de 6 anos, elas ainda têm para trazer um conteúdo de propostas para o nosso Plano Nacional de Educação, que precisa ser elaborado a partir do ano que vem. Você acha que tem conteúdos aí que eles precisam ser apresentados também nesse debate? Bom, primeiro eu preciso dizer que você bem lembrou essa questão do Plano Nacional de Educação, né? Em 2024 nós temos o desafio de ter um novo Plano Nacional de Educação, e já estamos agora já há menos de um ano um pouco mais de um ano desse momento, e nada temos ainda encaminhado, né? Então já é preocupante agora, porque você não faz um Plano Nacional de Educação em 3 meses, você vai precisar mobilizar pessoas, instituições, muitas discussões, muitos documentos produzidos para tentar chegar numa síntese, né, que possa se transformar em lei. Então, já estamos com esse problema, que já estamos um pouco atrasados nesse processo, mas compreensível tamanha a disfunção em que as políticas públicas de educação entraram nos últimos anos, né? Agora, também é preciso dizer que mais de 2/3 das metas do atual Plano Nacional de Educação não serão cumpridas. Né? Já se sabe que não são possíveis de ser cumpridas. Né? Então, nós temos aí nesse outro problema, que estabelecemos metas, mas não conseguimos monitorá-las, ou se monitoramos também, não fazemos o que tem que ser feito quando descobrimos que não estamos chegando na meta, né? Isso tem acontecido sistematicamente, quase visível, né, o que está acontecendo, mas a gente continua
pensando em produzir novas legislações e não conseguimos depois monitorar ou cumpri-las. Acho que nós temos aí esse outro desafio muito grande. Eu acho que a discussão sobre o ensino médio, o debate sobre este novíssimo, né, ensino médio que precisamos constituir, digamos assim, ele passa um pouco por aí. Né? Ele passa, eu vejo como uma possibilidade este debate sobre o ensino médio ser incluído na construção desse novo Plano Nacional de Educação. E que, neste meio do caminho, né, se pode, sim, né, fazer alterações, né, no que está posto hoje, para que já em 24 a gente comece a respirar um ensino médio que não é esse que está aí. Mas eu não vejo que seja possível a gente rapidamente também concluir um debate sobre o ensino médio, né, no tempo que nós estamos agora para chegar no próximo ano letivo, que é bastante curto já, para, de fato, ter um plano, uma política pública completa desenhada para o ensino médio no país. Acho que a gente precisa aproveitar, sim, esse momento do novo Plano Nacional de Educação e urgentemente instituir, né, os caminhos para que esse novo Plano Nacional de Educação possa entrar em diálogo, em debate, para que a gente possa, em 2024, para quem sabe em 2025, né, estar implementando, de fato, uma política que seja, de fato, o desejo de professores, de famílias, de pais, enfim, dos brasileiros, e não uma política instituída por medida provisória. Uhum. Eu vejo, assim, que existe uma espécie de tensão entre uma formação mais humanista, mais cidadã, que vai estudar história, que vai estudar sociologia, que vai aprender um bom português, vai se meter com a literatura, que, enfim, tem matemática, que são elementos que vão permitir instrumentos para o jovem olhar o mundo e compreendê-lo melhor. E outro lado dessa tensão é a necessidade urgente de encontrar um trabalho, um emprego e se habilitar para isso em atividades que são profissionalizantes, né? Quer dizer, e eu me lembro, inclusive, de uma fala do Darcy Ribeiro que me deixou muito chocado, quando ele voltou do exílio no Rio de Janeiro, conversando com os professores do ensino público no Rio de Janeiro. Os professores estavam reclamando muito, dizendo que não tinham verba, não tinham as escolas adequadas, os salários estavam horríveis, o material didático, não sei o quê. E ele disse assim, eu não acho que esse ensino está horrível, o Darcy Ribeiro. Ele falou assim, ele ensina qual é o lugar que esse jovem tem na sociedade. Ele ensina que é um lugar subalterno, ele ensina que é um lugar obediente e que isso está sendo aprendido na escola. Como é que você vê essa situação? Então, aí você entrou no campo dos grandes desafios, né? E eu queria chamar a atenção de um ponto da sua fala, para não me esquecer, quando a gente vai falar desse ensino médio para o futuro, né? Essa reclamação dos professores de 64, ela é muito intensa hoje, que é a carreira dos professores, né? Não haverá escola de ensino médio. Pode fazer qualquer reforma, qualquer plano, qualquer currículo, mas não haverá uma escola de ensino médio de boa qualidade, que possa atender esses jovens sem uma carreira de professor. Isso significa ter salários competitivos em relação a outras funções de nível superior, por exemplo, que não é o caso, no caso da carreira de professor. Significa ter condições de trabalho, porque, como se diz hoje, o professor Uber, né, o professor taxista, que é esse que dá 6 aulas numa escola, depois ele pega o Uber ou o táxi e vai para outra escola, e depois ele vai para outra, assim, ele não tem nenhuma identidade constituída com o espaço de trabalho dele, né? Ele tem que montar uma jornada maluca horária, né? E que isso implica em dar aula em várias escolas e não em construir um espaço de trabalho. Então, tem a ver com remuneração e tem a ver também com condições efetivas de trabalho. Sem isso, não tem jeito, porque até nós temos essa bomba explodindo no Brasil, e às vezes eu acho que como os governantes não ficam tem mandatos curtos, né? Relativamente curtos, parecem querer sempre não ver que existe uma bomba relógio constituída, né?
que é a falta de professores. E parece que a única resposta que conseguiu se dar foi arrumar uma solução mais barata, que era o novo ensino médio. Mas não, então vamos investir na carreira, vamos pensar em recursos, né, vamos pressionar, como é que o Fundeb pode responder a isso? Enfim, o debate não é assim, como é que a gente faz essa carreira de fato se consolidar, mas é muito mais a da precarização. Agora, com relação, então, esse acho que é um dos pontos, né, assim, fundamentais para se reverter muito disso que está se vivendo hoje, né? Não vai adiantar fazer só uma nova proposta, né? Vai ter que mexer com a carreira do professor também. Isso tem que ser parte do Plano Nacional de Educação, tem que ser parte dos fundos públicos que financiam a educação, né? E, com relação a esta questão sobre qual ensino médio podemos caminhar, eu acho que é possível, sim, caminhar para mais de um modelo, né? Somos um país muito diverso, um país muito complexo, que acho um erro mesmo achar que somente há uma porta de entrada e de saída, né? É possível, sim, desenvolver um ensino técnico de qualidade para aqueles que queiram, por exemplo, eu conheço jovens hoje que preferem até fazer um curso técnico inicial e depois, quem sabe, eu vou me dedicar a uma carreira universitária, mas eu quero primeiro experimentar esse mundo do trabalho, né? Então, não há nada de errado em ter a oferta profissionalizante. Eu acho que a gente tem que ter, na verdade, falo muito isso para a educação de jovens e adultos, mas acho que vale para o ensino médio também, é que, sim, o estudante merece, precisa ter alguma possibilidade de escolha, mas não isso que foi feito, porque isso não é escolha. Não sei se você lembra que a principal argumento do governo, as propagandas que eles encheram as televisões de 2017 era: agora os estudantes vão escolher, agora os estudantes terão a possibilidade de fazer o que eles querem do seu futuro. Isso é uma mentira gigante. Desde aquela época eu falei muitas vezes disso, era tão evidente, porque para você constituir a tal escola diversa que eles estavam dizendo, você precisava ter dinheiro, precisava ter... Imagina que você já tinha uma escola super sucateada e agora você vai oferecer diferentes itinerários formativos com várias formações. Onde você vai pagar esses professores? De onde vai sair isso? Né? De onde vai sair essas especialidades todas na escola? Né? É claro que isso não ia funcionar, porque a lei dizia o seguinte: se for possível, né? Quer dizer, você não é obrigado a diversificar. Se você quiser ter 2 itinerários formativos e obrigar todo mundo a estar lá, você vai estar. E é o que está fazendo, algumas redes estão fazendo, né? Existem redes que estão sorteando a disciplina que o aluno vai cursar eletronicamente e ele está matriculado na disciplina. Não tem nada de escolha nisso, né? E sem contar que é uma escolha para um curso que sabe Deus do que se trata, né? A gente já viu cursos aí bem malucos, né? Disciplinas que realmente elas estão totalmente fora do contexto escolar, né? De um conhecimento escolar. Então, assim, eu vejo que a gente precisa, sim, dar caminhos para que esses estudantes possam fazer escolhas, né? E essa escolha pode ser: eu quero primeiro fazer percursos, né? Fazer percursos formativos mesmo, né? Em que eu quero, de fato, ir para o ensino médio profissionalizante, depois talvez eu queira ir para a universidade, talvez eu queira somente concluir o ensino médio uma perspectiva mais propedêutica, porque eu quero ingressar rapidamente numa universidade. A formação para o trabalho, ela é uma formação importante, assim como é para a cidadania também, né? Acho que nós estamos vivendo um país em que a gente tem claro que a nossa educação para a cidadania é uma educação muito frágil, né? Muito frágil. Assim como a educação hoje para as mídias, né? Para ser capaz de enfrentar este mundo, né? Dominado por mídias muito complexas. Então, vejo que investir no ensino médio é investir na própria diversidade que a juventude traz, né? E é escutá-la também, criar possibilidades, mas é criar isso com uma qualidade de ensino, uma qualidade de estruturação das escolas que seja compatível com essa escolha, né? Roberto, você está falando de cursos à distância, nós estamos falando de uma infraestrutura de escolas que são precárias, muitas não têm internet, né? Eu fico me perguntando, qual é a responsabilidade dos governos de Estado nessa questão, hein? Muito boa pergunta. Eu não acho que a gente tem que demonizar o ensino à distância, porque
Em alguns contextos, ele pode ser bastante necessário, né? A gente tem escolas, por exemplo, ali no interior da Amazônia, que você precisa, de fato, de populações ribeirinhas, ou onde tem uma ausência muito grande de professores. Enfim, existem situações em que a escola à distância pode ser, de fato, necessária e pode ser até bem-vinda. Agora, não dá para dizer que isso possa se transformar numa política de grande alcance para a grande maioria dos jovens brasileiros. A pandemia provou muito bem, né, que os 2 anos de aula remota foram... Eu sou diretor de um curso de educação de jovens e adultos, e é muito claro, né, que isso não é só no meu caso, mas não há nenhuma escola que não hoje opere com esta ideia de que os prejuízos educativos, né, de um trabalho remoto durante um tempo estendido foram bastante efetivos, né? Claro, podemos argumentar também que havia uma improvisação, maior de precariedade, é verdade. Mas a gente sabe também que nada substitui efetivamente, em alguns processos, né, a presença do professor em sala de aula, né, a presença do professor ali, vendo aquele aluno frente a frente, produzindo uma avaliação que não passa só pela prova, mas passa pelo diálogo com aqueles estudantes, e também com as interações que se produzem naquele espaço social. A escola não é só um lugar onde se aprende matemática, língua portuguesa. A escola é um espaço de construção da cidadania, né? E essa cidadania passa pela uma ruptura também com o mundo da família. A família, ela tem um lugar fortíssimo nos primeiros anos da formação desse jovem, mas há um momento que esse jovem passa a não ser mais só da família, passa a ser um sujeito social, um universo mais amplo. E a escola, você aprende não somente porque você está vendo uma tela, mas porque também você está em diálogo com os outros. Você está em interação com os outros, você está com os seus colegas, que às vezes são até ótimos parceiros de aprendizagem, né? Às vezes os colegas são melhores do que o professor para explicar algumas coisas, né? Porque está dentro do mesmo universo, né? Então, existe uma questão central, que é qual é o conjunto social que está envolvendo a escola, né? E que é esta formação para o cidadão que não é mais um sujeito só da família, e também como perspectiva de aprendizagem, como metodologia de aprendizagem, estar junto com o professor, com seus colegas na sala de aula, ainda é um privilégio que eu acredito que deva ser mantido. E os governos do Estado, hein, Roberto? Nós precisamos saber se eles têm alguma responsabilidade nisso, né? Eles têm toda a responsabilidade. Eu vejo que os governadores são os grandes fiadores dessa reforma. E hoje eu acho que eles precisam, já hoje outros governadores, né, precisam, sim, se mobilizar para defender uma educação de qualidade com recursos e não criar soluções que pareciam até uma simplificação, mas que geraram uma distorção gigantesca e está mergulhando o ensino médio hoje no caos que a gente está assistindo em muitos lugares. Roberto, nós estamos chegando ao final do nosso papo. Ele é bom, ele é interessante, mas ele vai correndo, né? E eu queria terminar pedindo a você que nos esclarecesse. Você coordena uma ONG muito importante na área da educação, a ação educativa, né? E eu imagino que haja uma preocupação também no campo da sociedade civil para influenciar na elaboração desse novo Plano Nacional de Educação. Tem uma perspectiva de vocês se envolverem nisso? Bom, nós já estivemos envolvidos na construção do plano anterior, né? Já participamos desse processo e acreditamos muito na necessidade da sociedade civil fazer isso, se envolver de maneira mais ativa possível, né? Porque a gente acredita muito, claro, que a sociedade civil tem um papel fundamental para pressionar, para influenciar nas políticas, para que a gente tenha, de fato, uma educação que queremos, né? E sem isso, sempre tem o risco muito maior, evidentemente, de a gente ter uma educação que alguém decidiu por nós, né? Então, acho que esse espaço existe, ele é um espaço que está dado na própria Constituição do país, né? Ele é um espaço legítimo, né, de mobilização, de formação de instituições que vão ali defender ideias, né? E vão influenciar o Plano Nacional de Educação. Então, acho que não só
convite que a gente tem que fazer a toda a sociedade brasileira, né, para se envolver nesse debate, procurar as instituições que estão, de alguma maneira, envolvidas com esse tema, né, e, de fato, contribuir. Muito bom. Eu quero agradecer muito ao Roberto Catelli por ter participado com a gente e trazido toda essa reflexão sobre essa questão do ensino médio. E agradecer a você também que nos assiste, dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado.